beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui da série elétrica. E nesse vídeo aqui, como eu fiz outro sobre o multímetro, né, explicando melhor sobre o multímetro, nesse vídeo aqui eu vou explicar o que o multímetro exatamente mede, o que são todas essas medidas aqui. Na elétrica, resumidamente, é porque eu também não vou saber explicar todos esses símbolos aqui, porque eu nem eu sei. Eu sei os mais básicos por enquanto. Apesar de serem meio avançados, são os mais básicos no geral. Aqui nós temos vários tipos de grandeza, que são unidades de medida, no caso, que são 5. Vou colocar aqui numa ordem específica para facilitar, que é volts, ampere, ohms, watts e hertz. Uma porrada de nome difícil. Eu imagino que você deve ter achado isso com nome difícil. Nomes mais complicados. A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que todos esses nomes são em homenagem às pessoas que resumidamente descobriram isso. O Hertz é outra coisa, já é uma coisa mais maior, já é mais abrangente. Mas todos os outros nomes que eu falei são em homenagem às pessoas que fizeram essas descobertas, cientistas que fizeram esses experimentos, que descobriram essas medidas e tal. Começando pelo volts resumidamente é a unidade de medida que mede o nível de tensão, ou seja, a unidade de medida que mede a tensão elétrica. O que é tensão elétrica? É simplesmente o nível a quantidade de energia elétrica de uma fonte de energia, ou seja, aquela por exemplo, eu ia falar uma outra parada aqui, mas nada a ver. Uma pilha, por exemplo, as pilhas, as baterias, as tomadas de casa, todas são fontes de energia, porque são lugares onde a energia está armazenada, por assim dizer. Nas pilhas, na bateria está armazenada, mas na tomada não, na tomada vem da distribuidora, mas são fontes onde a gente consegue ter energia para ligar em algum aparelho, seja elétrico, eletrônico e tal, algum aparelho que precisa de eletricidade para funcionar. Então as fontes de energia tem tensão elétrica, e essa tensão elétrica por sua vez é medida em volts, por conta do físico chamado Alessandro Volta. Eu já deixa explicado quem é o físico por trás, Alessandro Volta. Nós temos também a amperagem, ampere, que vem de um francês, André-Marie Ampère. O francês estava ótimo, como dá para perceber. André-Marie Ampère, que é o físico, né? Até onde eu lembro, ele é físico que descobriu a amperagem. O que é a amperagem? A amperagem é a unidade de medida que mede o nível de energia que passa por um condutor, que passa por um meio condutor, um meio que vai possibilitar a passagem da energia da fonte para algo que for utilizar essa energia. No caso, os fios e cabos elétricos aí, o nível de energia que passa por eles é medida em ampere. A gente ouve muito bitola e tal, mas isso aí tem a ver com outra coisa. Mas basicamente o nível de energia no caso, o nível de energia que passa por esses fios e tal, a quantidade de energia chamada de ampere. Por exemplo, a gente tem normalmente 20, 10 ampere, por exemplo, uma tomada de 20, uma tomada de 10 ampere. Por que 20, 10 ampere? Porque a quantidade de eletricidade que passa por ali não pode exceder isso, porque senão acaba estourando, acaba dando ruim, e não pode ser mais baixo, porque aí o aparelho não vai funcionar. Então não vai funcionar, ou vai funcionar de jeito ruim, não vai ter todas as funções dele do jeito legal. Então ampere é o nível de eletricidade que passa por um condutor, resumidamente. Nós temos também o ohm, que também está aqui, que no caso esse símbolo aqui, ele tá ômega, que eu expliquei no outro vídeo. Ohm, que é o que? Que é a resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é resumidamente a dificuldade da passagem de corrente elétrica, que é da passagem da eletricidade por um condutor. Resumidamente isso, dá uma atrapalhada ali, dá uma dificultada, que geralmente quando aquece, quando dá aquele aquecimento muito grande, que é o aquecimento sensível, calor sensível, que é quando a gente sente o aquecimento. E esse aquecimento é justamente dado pela resistência elétrica, que é justamente essa dificuldade da eletricidade de passar pelo condutor, como eu falei. E mede justamente tal. Nós temos também o Watt, que foi uma homenagem a James Watt,
que é o inglês, esse eu lembro bem o inglês, que é a unidade de medida da potência elétrica, potência. Eu acho que o multímetro nem mede o watt, deixa eu ver se ele mede o... Eu acho que nem chega a medir o watt, eu já não sei, mas... Eu acho que ele não mede o watt, mas te corrigir. O watt é a medida de basicamente quanta energia um aparelho que precisa de energia elétrica precisa para funcionar, de quanta energia ele precisa para funcionar, resumidamente. Por exemplo, a gente tem por exemplo, um aparelho de 3.000 watts, 200 watts, é justamente o nível de energia que ele precisa para funcionar. Então, quanto mais watts, quanto mais números, né? Quanto mais valores, mais energia. Então, passando aqui para o multímetro, nós temos os ampere, a amperagem, né? Começar aqui pela voltagem, esse V aqui. Aqui no caso deve ser voltagem mesmo, agora que eu tô lembrando. A voltagem mesmo, voltagem de corrente contínua. Isso aqui eu não vou explicar muito bem não, mas é uma parada um pouquinho mais específica. Mas aqui nós medimos a corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons, que é o movimento da eletricidade por um conduto, que eu expliquei quando a eletricidade passa. Então o nome desse movimento de eletricidade passando é corrente elétrica, que é medida aqui, corrente contínua, DC, direct current, ou seja, corrente contínua. E aqui nós temos a alternate current, ou seja, current. Você tá aqui que foi ruim. Alternate current, que é corrente alternada, também tem a ver com corrente elétrica. Esse V aqui provavelmente é voltagem, mas eu vou dar uma ignorada, que não é necessariamente importante agora. Nós temos outra medida aqui, que eu esqueci exatamente o que é essa medida aqui. Mas basicamente aqui é a medida de corrente elétrica. Nós temos aqui nós não temos temos a medida de voltagem, não temos o watt. Estou procurando aqui, mas eu acho que não tem mesmo watt aqui, não sei, não tenho certeza. Aqui, né, em toda essa área nós temos a medida da resistência elétrica, que é medida em ohm, tanto que esse símbolo aqui é o símbolo do ômega, que representa o ohm. E essas outras medidas aqui, provavelmente, com certeza são do que eu falei, mas eu não sei ver por esses sinais aqui ainda. Mas, resumidamente, o multímetro mede tudo isso. O nível da tensão elétrica, a voltagem e tal. O nível da resistência elétrica, o nível da corrente elétrica, da amperagem e tal. E o desse V aqui, né? Nós temos o V aqui, ou seja, também mede a voltagem, que é o nível da tensão elétrica, o nível de eletricidade que tem uma fonte de energia, que é o lugar que provém energia pra gente. Então, é resumidamente isso que o multímetro mede. Mede todas essas grandezas elétricas aqui. E através desses dois... Tem um nome específico para esse aqui, eu esqueci agora. Mas resumidamente mede tudo por isso aqui, como eu falei no outro vídeo. E como isso aqui mede, resumidamente? Aqui vocês vão medir como um circuito, ou seja, esse aqui é o positivo, o negativo, vocês vão montar como um circuito, ou seja, a energia entra por aqui e resumidamente sai por aqui. Entra por aqui, sai por aqui, funciona como um circuito. Que a energia entra por um lado, a fonte cede energia por um lado e volta pelo outro lado para a fonte também. Então, isso usa aqui, como eu falei, para medição, ou seja, a energia entra aqui, a eletricidade entra aqui e sai pelo outro lado. E é assim que o multímetro, na parte prática, na parte da medida mesmo, funciona. E são todas essas grandezas que o multímetro mede: volts, ampere, ohms e etc. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que eu já respondo aqui alguma dúvida, alguma parte que você não tenha entendido. E é isso que o multímetro mede, né? É meio engraçado falar multímetro mede, mas enfim. É isso que esse instrumento tão versátil, tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão versátil, chamado multímetro, que é tão importante para a tecnologia no geral, é todas essas medidas que esse aparelho aqui mede. Beleza? Eu ainda vou trazer um outro vídeo aqui, falando mais detalhes sobre isso aqui, sobre todos esses sinais gráficos, toda essa parte visual como funciona cada parte dessa aqui, mas
É isso aí, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido bem. E é isso aí, valeu!